Meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Alcione Rosa aqui, passando para deixar uma palavra ao pão diário. E esta palavra está em Gênesis, capítulo de número 49, versículos 14 e 15, que diz: Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre dois rebanhos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e baixou seu ombro para acarretar, e serviu no trabalho escravo. Nós estamos diante da bênção patriarcal de Jacó, seus 12 filhos, e é interessante porque o nome de Issacar é recompensa, e sob a vida de Issacar havia uma grande expectativa da parte de sua mãe Lia, pois ela, quando Issacar nasceu, ela disse: recebi a minha recompensa da parte do Senhor. Então Issacar vive debaixo de uma expectativa da sua mãe, e a sua vida se desenvolve. E quando Jacó, já nos momentos que antecedem a sua morte, na antecâmara da morte, pois a Jacó vai chamar cada um dos seus filhos para liberar uma palavra que contemplaria o passado, o presente e o futuro dos seus filhos. Tanto que ele diz: ajuntai-vos, ó filho de Jacó, e eu lhes declararei o que há de acontecer nos últimos dias. E Jacó começa do mais velho até o mais novo. E é interessante que quando ele vai chegar para falar de Issacar, ele diz que Issacar é jumento de ossos fortes. Perceba que dentro do contexto que Jacó está falando, ele não estava usando um termo pejorativo, mas usando um termo de uma linguagem de comparação. Jacó compara o seu filho com o animal mais forte, mais resistente da sua época. Então, quando Jacó está comparando o seu filho, ele está exaltando as características daquele moço. E perceba que ele vai dizer: Issacar é jumento de ossos fortes. Ou seja, Issacar tem uma estrutura para vencer qualquer terreno por onde ele passe. Nenhum obstáculo vai parar Issacar. Não é pela sua aparência, mas pela estrutura que estava dentro dele. Issacar é jumento de ossos fortes. Osso é estrutura. Então Jacó está dizendo que Issacar tinha uma estrutura diferente, uma estrutura forte, que ele não fala para nenhum dos seus amigos. O que nos mantém em pé é este conjunto de ossos, é o esqueleto humano. Isto é a nossa estrutura. É por isso que talvez você não entenda como é que você tem suportado tantas coisas, como é que você tem aguentado tantas coisas. É porque a tua estrutura é diferente. Quando Jacó está dizendo que Issacar é jumento de ossos fortes, ele está falando de um potencial que Issacar tinha, uma capacidade sobre-humana, algo diferente dos seus irmãos. E nós devemos observar esta grande verdade, que potencial não é o que eu sou, mas é quem eu posso ser. Potencial não é onde eu já fui, mas é onde eu posso chegar. Potencial não é o que eu já fiz, mas é o que eu posso fazer. Potencial é um poder que está adormecido, uma energia que está adormecida, que nunca foi usada. É por isso, meu amado e meu querido irmão, que nós devemos entender
que Deus nos dê um potencial sobrenatural para fazermos grandes coisas para Ele. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas e nós venhamos a entender que o nosso Deus é Deus de coisas grandes, é Deus de potenciais. Nosso Deus é Deus que faz coisas grandes na nossa vida, nos nossos ministérios, mas é interessante também observar, porque Jacó vai dizer, Isacar é jumento de ossos fortes, ou seja, tem potencial, mas a posição dele não ajudava, ele estava deitado. Não adianta ter potencial e estarmos deitados. Não adianta termos potencial e ficarmos prostrados. Deus nos chamou para a vanguarda, para estarmos no flanco da batalha, para estarmos em campo de batalha. Deus nos chamou para estarmos sempre avante, posicionados, ativos. E quando você está deitado, você está fragilizado, porque só deita e senta quem está cansado. Não adianta ter potencial, saber pregar, cantar, ser bom, mas estar deitado, prostrado. Aí no versículo de número 15 há uma consequência, porque é como um efeito cascata. Isacar é jumento de ossos fortes, deitado entre dois rebanhos. Aí no verso 15 vai dizer, e viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, baixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo do tributo. Perceba, e viu ele, ou seja, Isacar, pela sua posição de estar deitado, pela sua posição aonde ele se encontrava conformado, ele vai se adaptando com o ambiente onde ele está. E viu ele que o descanso era bom, a terra deliciosa, baixou seu ombro para acarretar, e a consequência, serviu debaixo de um trabalho escravo. O soldado tinha que levar escudo e espada para a guerra, e o escudo precisava ser mantido em riste, braço ereto, para que ele suportasse os golpes do inimigo. Quando você baixa os braços, você está literalmente baixando a tua guarda. E qual é a consequência? Se tornou escravo na terra que era para ser rei. Então que esta palavra fique ao teu coração, possa te ajudar e você entenda que Deus te chamou para manter um posicionamento. Não leve para o cemitério o potencial que você tem. Deixe Deus extrair o máximo de você. Deixe Deus fazer da tua vida um marco para esta geração. O que seria de nós se a pessoa que criou, que inventou o GPS, tivesse a ideia e tivesse desistido e não levado isto à frente? O que seria de nós se os grandes inventores, se Thomas Edison, o que seria de nós se Santos Dumont, o que seria de nós se os grandes inventores tivessem a ideia daquilo que fizeram, daquilo que criaram, daquilo que inventaram, e de repente olhasse e dissesse, não, eu não vou fazer. A humanidade seria privado de grandes invenções. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, deixe Deus extrair de você todo o teu potencial para a glória do seu nome. Deus abençoe e uma ótima semana a todos vocês.